Olá pessoal, tudo bem? Essa semana a gente vai estudar um pouquinho sobre razão, tá? O que seria uma razão? Uma razão de dois números é o quociente, então é a divisão do primeiro pelo segundo número. Então toda vez que você escutar a palavrinha razão, você vai lembrar de divisão. E a divisão, ela está sempre relacionada com uma fração. Então, por exemplo, a razão de 5 para 10 é... Então, eu não falei o número 5 primeiro, então ele vai no numerador da fração. E o 10, que eu falei por último, ele vai no denominador. Então, a razão de 5 para 10 é 5 décimos. Por que eu coloquei que isso é igual a 1 meio? Porque se eu simplificar essa fração por 5, se eu dividir o numerador e o denominador por 5, 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Então, vai dar meio. Agora, se eu falar o contrário, então, quando a gente está montando uma razão, você tem que prestar muito atenção na ordem que apareceram as palavras. Porque se eu perguntar qual é a razão de 10 para 5... Como eu falei o número 10 primeiro, ele que vai no numerador e o 5 no denominador. Então, a razão de 10 para 5 vai ser 10 quintos. Se eu simplificar isso aqui por 5, 10 dividido por 5 dá 2, 5 dividido por 5 dá 1. O 1 no denominador não precisa colocar, então essa razão 10 quintos ela é igual a 2 inteiros. Os termos de uma razão recebem nomes especiais. Então, por exemplo, na razão 2 sétimos, o número que está no numerador eu chamo de antecedente e o do denominador eu chamo de consequente. E como que eu leio essa razão? 2 está para 7, tá bom? Aí vocês vão fazer alguns exercícios que eu vou explicar para vocês. O primeiro deles... Determine a razão, então vocês vão montar uma fração do primeiro para o segundo número. Então, de 1 para 9, então vai ficar 1 nono, tá? Então, é isso que vocês vão fazer nos outros itens. O 2, escreva na forma irredutível a razão do primeiro para o segundo número. Então, 4 e 16, vai ficar 4 16avos, só que como eu quero irredutível, vocês vão simplificar. Então, o 4 e o 16 dá para simplificar por 4. Então, eu fiz 4 dividido por 4 deu 1, 16 dividido por 4 deu 4. Então, vai ser a fração 1 quarto. Isso que vocês vão fazer em todos os outros itens, tá bom? Em todos vai dar para simplificar. Agora, o 3. 3 termômetros marcam, respectivamente, as temperaturas de 20, 30 e 40 graus centígrados. Escreva as razões entre o primeiro e o segundo e o terceiro, o primeiro e o terceiro. Então, você vai montar a fração do primeiro e do segundo termômetro. Então, o primeiro é 20, o segundo é 30. Tá? Se der para simplificar, você simplifica. Depois, o segundo e o terceiro. Então, o segundo é 30, o terceiro é 40. E o primeiro e o terceiro vai ser 20 do primeiro e 40 do terceiro, tá? Agora o 4. Carolina tem 7 anos e sua mãe 35 anos. Determine a razão entre as idades de Carolina e de sua mãe. Então, a palavrinha Carolina apareceu primeiro, tá bom? Então, presta atenção na hora de montar a fração. Agora, o 5. Numa fábrica, há 12 moças e 25 rapazes. Então, agora vocês têm que prestar atenção na hora de montar a fração, na ordem que apareceram as palavrinhas, tá? Então, item A. Qual é a razão do número de moças para o número de rapazes? Tá aqui. A B. O número de rapazes tá aqui e o número de moças. Então, tem que ser nessa ordem, tá? A C, o número de moças para o número de operários. O número de operários é o total de moças e rapazes, tá? E na D, o número de rapazes e o número de operários. Agora, 6. Uma mistura apresenta 2 litros de água e 3 litros de álcool. Determine as razões de água
para álcool. Então, água, que é 2, álcool 3. Depois de álcool para água. Depois de água para mistura. Então, a mistura você soma os litros de água com os litros de álcool. E na D de álcool para a mistura. Agora a 7. Numa viagem de 150 quilômetros, um motorista percorreu 120 quilômetros. Qual a razão entre a distância não percorrida e o total do percurso? Então, eu dei o total da viagem e o tanto que percorreu. Presta atenção que a pergunta, ele quer a razão entre a distância não percorrida. Vocês vão ter que calcular essa distância primeiro, tá bom? E o total do percurso. Agora, a 8 é um teste. Que razão não é equivalente a 6 décimos? Então, dessas 4 razões, uma delas não vai ser equivalente. Então, você pode ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, ou você pode multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? Então, você pode estar simplificando isso daqui para ver qual vai dar. E depois você pode simplificar cada item do exercício para ver se vai dar esse mesmo número, tá? Então, eu quero uma que não é equivalente. Aí vocês vão assinalar. A 9. Um time de voleibol disputou 10 partidas, das quais ganhou 7. A razão do número de partidas ganhas para o número de partidas perdidas é... Então, presta atenção na pergunta, tá bom? Aí vocês montam a fração. A 10. A razão da área do retângulo A para o retângulo B é... Então, a área você vai multiplicar um lado vezes o outro. Então, a área do retângulo A vai ser 4 vezes 3 e do retângulo B vai ser 5 vezes 4. Aí, vocês vão calcular a razão. E se não tiver essa resposta aqui, é porque provavelmente você vai ter que simplificar a sua resposta, tá? Essas são as atividades dessa semana. Boa atividade. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom?